Então vamos lá, vamos falar de Brasil. Deixa eu sentar aqui no batente do Airbnb, aqui no Brooklyn, né, Nova York. Já voltamos de Houston, né, já estamos aqui no Brooklyn. E foi uma grande epopeia fazer essa viagem a Houston e voltar. Deixa eu até também aqui tirar os meus óculos, né, para a gente ter um pouco mais de intimidade, para falar com vocês aqui de maneira mais próxima. E conversarmos sobre o que foi esse Brasil-Japão, o que é que existiu do ponto de vista tático que o Japão trouxe tanta dificuldade, por que a gente teve tanta dificuldade de conseguir penetrar na defesa do Japão. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas primeiro, acabei de derrubar meu celular aqui, mas primeiro eu preciso pedir a vocês aqui para deixar o like no canal, para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdos para vocês. Isso me ajuda demais a continuar fazendo o que a gente faz aqui para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto para o vídeo. O Japão, ele tinha como característica, durante o ciclo da Copa do Mundo, ser uma equipe muito equilibrada entre saber em que momento defenderia baixo, em que momento teria bola, em que momento construiria a partir de um jogo mais organizado, mais de pé em pé. Então, era uma equipe, vou chamar de híbrida, tá? Era uma equipe que sabia, de acordo com o adversário, o que fazer com a bola. Se fosse enfrentar um adversário mais fraco, empurrava o adversário para trás, muita dinâmica de terceiro homem, muita variação de corredor, colocar muitos extremos em um contra um. Se enfrentasse um adversário mais forte, conseguiria defender baixo, conseguiria fechar um pouco mais a casa, conseguiria direcionar o adversário para os corredores laterais. Se era um adversário que tinha bola, mas tinha alguma dificuldade em primeira fase de construção, como foi, por exemplo, o jogo contra o Brasil, lá aqui naquele amistoso, conseguiria pressionar alto, né? Saberia pressionar alto. Então era uma equipe que, dentro de todos os submomentos do jogo, ela sabia fazer bem. Talvez ela não fosse excelente em nada, mas ela era equilibrada, era uma equipe que sabia fazer tudo bem. Isso eu estou falando do ciclo da Copa do Mundo, tá? Aí se aproxima a Copa do Mundo, e aí eles perdem um Kobe na estreia, eles perdem o Itakura em algum momento da Copa do Mundo, eles perdem o Minamino, eles perdem o Mitoma. Então eles perdem ali basicamente, né, se a gente levar em consideração que o Mitoma e o Minamino são os melhores jogadores do Japão, eles perdem basicamente a equipe inteira, eles perdem basicamente todos os jogadores principais, todos os jogadores mais fortes da sua equipe, que poderiam causar danos ali ao adversário. Isso obriga o Japão a ter que escolher uma maneira de jogar na Copa do Mundo, que não foi exatamente aquilo, que não correspondeu àquilo que foi o ciclo, que foi defender mais baixo do que geralmente ele faria. Então defender com uma linha de 5, que foi uma coisa que aconteceu no ciclo, mas não era o padrão, fazer um 5-4-1, preencher mais o corredor central, dar prioridade. Por exemplo, quando você vai montar uma equipe com defende com linha de 5, as vagas restantes na equipe precisam ser divididas entre meias e extremos, né? Entre volantes e extremos. E o Japão precisou tomar uma decisão sobre, por exemplo, se preencheria o corredor central com mais gente, ou se defenderia, ou se priorizaria a capacidade de, depois de defender, sair em contra-ataque com extremos mais rápidos. E o Japão preferiu povoar mais o corredor central. Então o Japão, ele se tornou, durante a Copa do Mundo, uma equipe que fez bem, inclusive, né, durante a Copa do Mundo, e estava num grupo difícil, com Suécia, com Tunísia, com Holanda. Foi uma equipe que conseguiu fazer bem esse defender baixo, esse 5-4-1, conseguiu bloquear o corredor central. E a gente sabe que o Japão, por cultura, né, isso também se estende ao futebol, é uma equipe muito disciplinada, que cumpre muitas funções táticas, muito a ideia de equipe, né, de time, que eu faço por você, você faz por mim e nós chegamos ao objetivo. O Japão tem isso muito forte, né? Pelo menos coletivamente, parece muito isso, né? Uma equipe que dificilmente, quando se propõe a defender o corredor central, como foi no jogo contra o Brasil, vai abrir espaços no corredor central, vai abrir espaços no meio espaço, vai te direcionar para fora o tempo todo, vai fazer dobra nos teus extremos o tempo todo, e assim foi. A questão é que esse Japão da Copa do Mundo, esse Japão que se tornou essa equipe que defende muito baixo, ela acaba, por uma coincidência do destino, vou dizer assim, ela acaba por ser aquilo que o Brasil mais tem dificuldade de enfrentar. O Japão se tornou, durante a Copa do Mundo, o estilo de jogo, o modelo de jogo, a maneira de jogar, que essa seleção brasileira mais tem dificuldade de jogar contra. Por quê? Porque essa geração da seleção brasileira é uma geração vocacionada a atacar em campo aberto, é uma geração vocacionada a atacar com grandes espaços. E quando o adversário se fecha, quando o adversário joga muito baixo e te obriga, né, e obriga o Brasil a ter que desbloquear os espaços, a ter que encontrar os espaços, a ter que ter dinâmicas para abrir espaços e conseguir jogar em espaços apertados, não é
a aptidão dessa geração. Essa geração do Brasil é uma geração vocacionada para um contra um, sem cobertura, para o Vinícius correr, para o Rafinha correr, para o Luiz Henrique, para o Ryan, o Cunha, que tem muito arraste. A gente tem meias como o Paquetá, como o Bruno, que são muito fortes se infiltrando, né? O Bruno, acho que dos três ali, é até o que tem o melhor pé para jogar em espaço curto, mas não é a característica principal nem dele, nem dos outros, né? São o Bruno, o Paquetá constroem muito bem de frente e infiltram muito bem na área, mas não são jogadores exatamente de receber tão forte no entrelinhas no meio espaço. Não. O que eu falei, dentre eles, o que melhor faz, acho que faz bem inclusive, é o Bruno, mas ainda assim não é a característica principal dele. E isso te obriga, né, a jogar um jogo que é a geração não é vocacionada. Isso te obriga a jogar um jogo. O Casemiro também não é um 5 de achar tanto passe entre linhas. O Casemiro joga muito mais seguro, joga muito mais na circulação por fora. Pessoal, e isso não é ruim nem bom não, tá? Não tem juízo de valor aqui não. O que eu tô dizendo é a característica. Esses jogadores, o Casemiro, o Paquetá, o Vinícius, o Ryan, o Luiz Henrique, o Cunha, o Rafinha, eles talvez não sejam tão fortes do ponto de vista geracional para desmontar defesas, mas eles são muito fortes, os melhores do mundo em outros aspectos, como o tal do campo aberto que eu tenho dito aqui. E aí o Brasil ia viver talvez a sua primeira prova de fogo nessa Copa do Mundo, que é jogar contra um adversário que te obriga a fazer coisas que você não é tão vocacionado a fazer, você é melhor em outras coisas. E o Japão ia acontecer exatamente isso, o Japão te empurrou para... o Japão se fechou, te empurrou para os lados, né? Te empurrou para os corredores laterais, com dobras nos corredores laterais. Às vezes não tinha espaço nem para cruzar, nem para ter bola de coberta para cruzar. Então, o primeiro tempo foi muito difícil. E dentro desse cenário, onde eu vou precisar desbloquear uma equipe, destravar uma equipe que joga abaixo, o pior cenário possível, a pior consequência possível é você sair atrás no placar, que foi exatamente o que aconteceu. O Japão se tornou uma equipe muito forte em transição, muito forte em contra-ataque, era uma coisa sabida, inclusive antes do jogo, e por um desencontro ali, também tem uma questão de sorte, né, vou chamar de sorte, que o passe do Danilo, talvez o Bruno quisesse no pé, no espaço, o Danilo tentou dar no pé, interceptado, e aí o Casemiro, que seria a primeira pressão, que poderia até matar o contra-ataque, porque a gente estava numa inferioridade numérica, o Casemiro que poderia matar o contra-ataque, ele já tinha amarelo, então ele não poderia fazer o gesto de desarme de maneira agressiva o suficiente para matar o contra-ataque. E havia até muita gente criticando o Casemiro, mas é melhor tomar o gol do que tomar o vermelho ali, não faz sentido nenhum tomar o vermelho ali. Então, e outra coisa, né? A partir do momento que o Casemiro não mata o contra-ataque, ele não sabe se vai ter gol ou não. Ele conta que alguma coisa aconteça depois dele que o gol não saia, né? Não é uma situação também que é evidente que ele tem que matar, senão vai dar gol. E aí acho que os nossos centrais, o Marquinhos e o Magalhães, principalmente o Magalhães, afundaram demais na área. Eles poderiam ter estabelecido postura de bloqueio um pouquinho mais cedo. Eles poderiam ter estabelecido postura de bloqueio um pouquinho antes do que eles fizeram. E acabou dando espaço para a finalização do Sano ali na entrada da área. Então, nesse cenário, se desenhou para o Brasil o pior cenário possível, que era o cenário de você precisar desbloquear uma equipe que defende baixo com uma desvantagem no placar. Deixa eu só buscar aqui meu celular, que eu estou com um roteirozinho aqui. Então, e é isso, né? A gente venceu a nossa maior dificuldade em bloco baixo. E como o Japão se estruturou para causar essa dificuldade ao Brasil? O Japão defendeu num 5-4-1 com muito preenchimento de corredor central e nos obrigou a circular muito por fora. Só que uma coisa é tu mover o bloco do adversário para um lado, para dar um exemplo, né? Tu mover o bloco do adversário para um lado e circular a bola para o lado contrário, para achar o extremo no 1 contra 1, por exemplo. Roda a bola para o lado esquerdo, mas imagina, roda a bola pro lado do Ryan, pro lado direito, aí o bloco do adversário tenta fechar o Ryan, aí tu vira rápido pro lado contrário para deixar o Vinícius no 1 contra 1, para deixar o Vinícius, às vezes até sem 1 contra 1, com espaço vazio, né? Às vezes nem é no mano, é no espaço vazio. Isso é uma coisa. Outra coisa é um adversário que consegue bascular rápido de um corredor para o outro e te direciona para fora. Ou seja, ele bloqueia o corredor central, te joga para fora, faz um caixote fora, para tu conseguir sair do caixote. Tu precisa rodar lá nos zagueiros, lá atrás, e depois tu não consegue chegar do lado contrário com muita velocidade. Então, era um desafio tanto para o Brasil. E eu acho, né, que essa dificuldade... inclusive a estratégia para o primeiro tempo era tentar desbloquear os espaços. Era tentar achar jogo interior. A gente via muito o Marquinhos e o Magalhães esperando a linha de passe de dentro aparecer para jogarem aí. Essa talvez fosse a ideia.
Essa talvez fosse a ideia, não. Essa era a ideia, era desbloquear os espaços, era usar o Cunha em apoio, era conseguir fazer combinações do Cunha em apoio com alguém rompendo nas costas dele, mas isso não aconteceu no primeiro tempo e claramente no segundo tempo a equipe veio numa postura diferente. A equipe veio numa postura de cruzar mais na área, no Brasil a gente tem uma expressão para se chamar empurrança, né? Que é, eu não quero mais agora entrar dentro do teu bloco, o que eu quero agora é te empurrar para trás, circular a bola lateralmente, para te empurrar o teu bloco para dentro da área e a partir daqui cruzar bastante para gerar ou cabeceio ou primeira e segunda bola. E descobrir também a entrada da área, né? Ou seja, eu te empurro para trás, tu vai preencher muito a tua área, eu vou cruzar na área para brigar contigo essa bola na área. Se eu ganhar a primeira bola, ótimo. Se eu não ganhar, eu vou tentar ganhar a segunda. E se por acaso tu afundar demais, eu ainda uso o passe de retorno para a entrada da área. Então, o Brasil mudou a estratégia, né? Isso deu jogo ao Casemiro. Isso fez com que o Casemiro ficasse melhor no jogo. Por quê? Porque o Casemiro, de frente para o bloco, para desbloquear espaços com passes intencionais, não é a dele, nunca foi a carreira inteira, não vai se tornar agora. Mas o Casemiro, para esse jogo de empurrança, de jogar por fora e afundar na área, jogar por fora e atacar a área, jogar por fora e ganhar a segunda bola, esquece, ele é um dos melhores volantes da história fazendo isso. E aí, contextualmente, o segundo tempo favoreceu muito mais o Casemiro do que favoreceu o primeiro tempo, do que tinha favorecido o primeiro tempo. Então, a estratégia mudou. Apesar da estrutura não ter mudado tanto, né? Saiu o Paquetá, entra o Endrick, o que faz com que você tenha um maior peso de área e menos espaço no corredor central e mais espaço no corredor central para Casemiro e Bruno cobrir, mas estruturalmente você continuava ainda com aquela estrutura de saída a 3 com dois centrais e um volante, os laterais na meia altura, ou seja, você ainda tem uma estrutura, pelo menos dos primeiros passes, parecido com o que tinha sido o primeiro tempo. Então, é basicamente por aí, é basicamente isso, né? O segundo tempo mudou-se estrategicamente o que se tinha se pensado para o primeiro tempo e a partir daí saiu o gol de cabeça e a gente continua empurrando, recuperando bolas, né? Bola na área, da segunda bola a gente recupera a bola na entrada da área, o que é também uma coisa muito forte dessa geração, é uma geração muito forte no pós-perda, é uma geração muito forte no pressing, e isso é importante demais. Nas vezes em que o Japão tentou sair, a gente conseguiu machucá-los no campo aberto, como o lance do Vinícius, que seria para mim o gol da Copa do Mundo. Ou seja, imagina, eu estou fechado, agora pensa com a cabeça do Japão. Eu estou fechadinho aqui na minha, estou fechadinho aqui dentro do meu bloco, dentro da minha área, né, fechando o meu bloco. Escapei uma. Quando eu escapei uma, fiz uma finalização perigosa, voltei a me fechar. Escapei outra finalização perigosa, voltei a me fechar. A equipe começa a ganhar confiança. Mas agora pensa o contrário, eu sou o Japão. Escapei uma, segundo tempo, né? Escapei uma. Quando eu escapei uma, perdi a bola, deu contra-ataque aqui. Opa, deu ruim. Escapei a segunda, eu cruzei na área, dei a bola na mão do goleiro, o goleiro saiu rápido, estourou uma finalização dos caras aqui. Eu já começo a não querer sair mais. Eu já começo, ao invés de sair com 4, começo a sair com 3, começo a sair com 2. Eu já começo a desconfiar que esse contra-ataque, que é a maneira de atacar, vai dar certo. Então isso que aconteceu com o Japão no segundo tempo. O Japão, nas poucas tentativas que teve para sair, sofreu atrás, como inclusive o lance do Vinícius Júnior que eu comentei agora há pouco. Então isso inclusive ajudou o Brasil nessa empurrança, né? Vou chamar de empurrança, que é o termo mais comum no Brasil. Já ajudou o Brasil a circular por fora para fazer o bloco do adversário andar para trás e afundar na área. Por quê? Porque nas vezes em que o Japão tentou igualar o jogo, tentou sair, sofreu com o campo aberto do Brasil. Inclusive estamos aqui no Brooklyn, né? E aí a pessoa parou aqui num cruzamento aqui sem o sinal de stop, né? Aqui nos Estados Unidos você é obrigado a parar no sinal de stop. E aí a mulher aqui gritou, no stop sign. Acho que foi isso, né? Meu inglês tá bem cansadinho, tá? Mas enfim, deu uma pequena confusão aqui do lado, coisas que acontecem basicamente em todos os vídeos, né? Então, pessoal, esse foi o contexto do jogo, e aí eu acho que aqui tem um grande mérito, que é o mérito da seleção brasileira em vencer a adversidade. O Brasil conseguiu vencer uma adversidade que talvez seja a maior adversidade para essa geração. Eu disse antes do jogo que eu preferia enfrentar uma França do que enfrentar um adversário que se defende baixo desse jeito. Por quê? Porque enfrentar uma França eu vou trocar com a França. A França vai me agredir, eu vou agredir a França. A França vai usar o campo aberto para ela, eu vou usar o campo aberto para mim. Mas contra o Japão não, contra o Japão, eu sei que eu em campo aberto sou fenômeno, eu sei que em campo aberto eu vou machucar os caras, mas contra o Japão não tem esse contexto em que eu vou conseguir agredir eles, em que eu vou conseguir causar dano a eles. Então era um contexto muito difícil para o Brasil. Taticamente, é óbvio que eu não estou falando de qualidade coletiva, eu não estou falando de qualidade individual, eu estou falando taticamente. Taticamente, esse é o contexto mais difícil para a seleção brasileira. E essa vitória, um 2-1 na última bola, um 2-1
contra o adversário que mais nos causa dificuldade, né, do perfil que mais nos causa dificuldade, é aquela vitória que dá um cheirinho de campeã, tá? É aquela vitória que dá um gostinho de seleção campeã. Ou seja, se eu conseguir vencer a adversidade na última bola desse jeito, num jogo que é teoricamente o encaixe tático mais difícil para mim, o que é que eu sou capaz de fazer quando as coisas são favoráveis, né? Então, eu acho que esse jogo do Japão é um grande passo para a confiança do grupo. Isso que eu estou falando com vocês, os atletas também têm essa ideia, né, de que eles são melhores contra adversários em campo aberto. Então, quando acontece uma vitória como essa, né, que os próprios atletas vão olhar para a vitória deles, os próprios atletas vão olhar para aquilo que eles fizeram no jogo e vão dizer assim, poxa, eu conseguimos vencer aquilo que era a nossa maior dificuldade. Conseguimos vencer o pior encaixe tático pra gente. Isso dá uma confiança gigante pro resto da competição. E para fechar, né, para fechar o vídeo aqui, eu não posso deixar de falar sobre o Bruno Guimarães, né? Então vocês sabem que eu sou suspeito para falar do Bruno. O Bruno é um irmão que eu tenho no futebol. O Bruno, a gente trabalhamos juntos já há mais de 5 anos, né? Desde que o Bruno estava no Lyon. Então, se você clicou nesse vídeo, caiu nesse vídeo aqui, não sabe quem eu sou um analista tático, um analista de desempenho, analista tático, como quiser chamar, que trabalha individualmente com alguns jogadores. Nessa Copa do Mundo estou trabalhando com alguns jogadores, na seleção brasileira mais específico com o Bruno e com o Rafinha. E eu fico até evito falar do Rafinha, do Bruno, porque fica parecendo que eu estou puxando a sardinha para o meu lado, e aí pode descredibilizar a análise, né? Poxa, só tá falando do Bruno, só tá elogiando o Rafinha, só tá elogiando o Bruno porque trabalha com eles. Então, eu tento, às vezes, evitar falar, por mais que às vezes os caras mereçam o aplauso, mereçam que eu fale sobre, eu não falo para tentar, para que não caia nesse lugar, para que não descredibilize a minha análise. Só que, cara, nesse caso não tem jeito, né? Nesse caso, acho que a Copa do Mundo do Bruno é tão absurda, é tão fenomenal, que eu acho que você não vai descredibilizar a minha análise se eu falar bem dele. Cara, a Copa do Mundo do Bruno é absurda, assim, eu fico até emocionado de falar do Bruno, porque quantas noites, e aí eu falo somente da minha parte, tá? Somente da parte da análise, né? Quantas noites sem dormir, vendo jogos de adversários de Copa da Inglaterra, de Premier League, de Champions, quantos finais de semana assistindo jogos, quantas sessões, sexta-feira, 7, 8 da noite, quando eu poderia estar, sei lá, com a minha família, poderia estar com os meus amigos, eu estava lá trabalhando com ele, e isso, vê-lo colher esse resultado, é muito gratificante pra gente. Isso eu tô falando da minha parte, tá? Fora a preparação física que ele tem, fora a estrutura familiar maravilhosa que ele tem, fora os agentes que ele tem. O Bruno tem uma equipe multidisciplinar, muita gente por trás dele que faz com que ele performe no mais alto daquilo que ele pode performar. O Bruno é um jogador de teto muito alto, né? Que pode desempenhar muito e ele consegue atingir o teto dele porque ele tem uma equipe multidisciplinar muito forte atrás dele e, obviamente, a parcela maior disso tudo é porque ele é um jogador comprometido. Então, se eu acabei de dizer que na sexta-feira à noite poderia estar com a minha família, poderia estar com meu filho, mas estou lá comprometido, trabalhando pra gente fazer o melhor, ele também está nesse lugar, né? A diferença é que eu estou numa parte, que é da análise, né? Eu e a equipe toda aqui, né? Da gente da performance. A gente faz parte de uma parcela, de um pilar. E pro atleta, fisioterapia, preparação física, análise de empenho. Então, o atleta se doa muito, você não tem noção do quanto é uma... É óbvio que muita gente fala, o atleta ganha muito dinheiro, e é verdade, o atleta financeiramente é uma pessoa muito abastada, e que ótimo, né? Pelo menos na minha opinião, que ótimo que seja assim. E o Bruno... Mas a vida do atleta também, principalmente se o atleta é comprometido, é muito dura, né? Tem os treinos ali, você levar o seu corpo ao limite todos os dias, aí acabou o treino, aí você tem... fisioterapia, aí tem preparação física, aí tem análise de desempenho. Então, ou seja, se para mim, que sou somente uma dessas partes da análise de desempenho, já é algo que toma muito tempo, que toma às vezes tempo com a família, imagina para ele que não tem só a mim, tem a preparação física, tem a fisioterapia, tem os treinos no clube, tem os jogos. Então, se eu fico sem final de semana, imagina o jogador, né? E aí eu falo especificamente do Bruno, mas falo de todos também. Então, de fato, fico muito, muito feliz em vê-lo colher os resultados, porque é um cara muito dedicado, é um cara que está preparado para viver o que está vivendo. Eu até gravei um vídeo no Instagram que eu falei assim, talvez tenha atleta tão preparado quanto o Bruno aqui na Copa do Mundo, mas mais preparado do que ele, eu duvido, porque isso aqui é muito importante para ele, para todo mundo que está ao redor dele, e eu fico muito feliz que ele esteja colhendo esses resultados. E agora eu posso falar sobre ele sem que você descredibilize minha análise, sem que você olhe para minha análise e diga assim, não, só está falando porque trabalha com o Bruno, porque eu acho que o
Bruno tá fazendo na Copa do Mundo absurda. Para mim, o melhor 8, talvez o melhor meia no geral da Copa do Mundo. Muito capaz de fazer aquilo que o jogo pede. Então o jogo do Brasil é um jogo vertical, agressivo, de diagonal longa, de fazer a bola andar rápido, ele te dá. O jogo é um jogo curto, que demanda bons domínios orientados em espaços curtos, que demanda receber apertado com a pressão próxima. Ele também está te dando muito bem. Te dá também isso aí. Eu preciso que o 8 baixe no início da jogada para construir a partir daqui, para fazer o jogo andar, ajudar o Casemiro e os centrais a construir de trás, ele te dá. Eu preciso que o 8 receba nas entrelinhas, ele te dá. Eu preciso que o 8 infiltre, afunde na área, pese a área, ele também te dá. Então, sabe aquela expressão que diz assim, todo campista? Até uma expressão que eu não curto muito, mas, cara, nesse caso, não tem como não falar, ele é um todo campista. Ele faz tudo que é a função do 8, até algumas coisas de 5, e o Bruno também consegue jogar de 5, né? Mas ele faz tudo que um 8 precisa, e tudo que e até algumas coisas de 5, num nível muito alto, num nível muito, muito, muito bom. E a Copa do Mundo dele é absurda, principalmente por isso. Então tá fisicamente muito bem, tá taticamente muito bem, tá decidindo muito bem, tá preparado para estar vivendo o que está vivendo. E eu fico muito feliz com isso. E as 4 assistências dele, poderia ter sido até mais, né? Se você lembrar do jogo do Haiti, tem o gol do Rafinha, que estava impedido, tem uma outra bola que ele deixa o Rafinha na cara do gol, que o Rafinha tenta cavar, que é dado impedimento, mas eu acho que se vai para a revisão do semi-automático ali, não seria. Então o Bruno poderia ter até mais assistências do que aquilo que ele tem agora na Copa do Mundo. Então muito feliz, talvez ali, junto com o Vinícius, né? Sejam os 2 melhores jogadores da seleção brasileira na Copa do Mundo. E você, o que é que você acha? Coloca aqui nos comentários. Quero te lembrar que no primeiro comentário fixado aqui tem o link do Sua Primeira Análise, que é um curso muito rápido onde você vai melhorar sua capacidade de leitura e interpretação dos conteúdos táticos do jogo para que você possa a consumir, aproveitar melhor a Copa do Mundo. E é um curso que custa menos de R$50. Rafa, é menos de R$50 por mês? Não, é menos de R$50 um pagamento só. Tá? Então você paga ali uma vez menos de R$50 e vai ter acesso a um conhecimento que vai mudar a tua perspectiva de ver o jogo. Primeiro link aqui fixado nos comentários. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. Tamo junto, abraço e até a próxima.